Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso devocional, nossa rotina da prosperidade. Hoje a gente vai ler Números, capítulo 9, versículo de 15 a 23. E o título do nosso texto é Direcionamentos e Desafios. E antes da gente ler, nossa palavra, a gente vai pedir que o Senhor possa falar conosco, então você pode fechar seus olhos. Tá aqui no momento presente. Pai querido, muito obrigada por essa segunda-feira. Obrigada pela oportunidade, da gente estar iniciando mais uma semana, estarmos reunidas aqui em comunidade. Hoje queremos pedir, Pai, que o Senhor possa tocar o nosso coração, nos ajudar a ter o entendimento da palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus, fale conosco, Ele que habita dentro de nós, e que a gente tenha um entendimento, Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, o Senhor tem estratégias para ela, que a gente precisa confiar. Então, que o Senhor possa confortar todos aqueles que às vezes estão passando por momentos difíceis, que o Senhor possa trazer paz, amor, possa trazer um contentamento e que a gente cada dia mais tenha um entendimento do que o Senhor quer para a nossa vida, Qual que é o caminho que a gente deve seguir para chegar na Terra Prometida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá, direcionamentos e desafios. No dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria. De noite, tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Então ele está falando dos israelitas que estavam ali em escravidão no Egito e que ele direcionou para que eles saíssem dali e fossem para a Terra Prometida. Então eles estavam saindo da escravidão, onde ali tinha exploração deles. O trabalho deles sustentava o Império Egípcio, com construções, agricultura. Eles não tinham liberdade, eles eram tratados como ameaça. Eles tinham sofrimento físico, então os trabalhos eram pesados, tinha violência, tinha morte dos filhos, porque até isso aconteceu, Eles foram, eles não queriam que crescesse, a população, então ordenou que os filhos dos homens fossem mortos ao nascer para evitar que o povo crescesse e se tornasse forte. Então tinha chicotadas, cobranças, dependência total, então eles não possuíam nada, Então Deus estava direcionando para que eles saíssem disso e fossem para a Terra Prometida. E ele direcionava eles através de nuvens, porque depois que Jesus veio, nos salvou, a gente tem o Espírito Santo que habita dentro de nós, que fala conosco, antes eles não tinham. Então, conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo os israelitas cumpriram as suas responsabilidades com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, eles seguiam adiante. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. Quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento
e não seguiam adiante. Quando, porém, ela se levantava, eles seguiam adiante. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor seguiam. Cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas. Então, eles estavam saindo da escravidão, indo para a terra prometida. Durante o dia, coluna de nuvem, durante a noite, coluna de fogo. E diz que eles se mudaram umas 40 vezes, né? E se a gente pega aqui Êxodo, capítulo 13, versículo 17, ele falou: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que em caso de guerra não se desanimem e volte para o Egito. Olha só, Deus tinha a possibilidade de enviar os israelitas pelo caminho mais curto, porém, ele decidiu guiá-los por um outro caminho, que era um caminho mais longo, porque ele conhecia eles e ele pensou, se eles tiverem uma guerra com os filisteus, no meio do caminho pode ser que eles queiram voltar para o Egito, lembrando de tudo que eles passaram lá, escravidão, opressão, sofrimento, dependência, morte dos filhos. Então, ele não levou para o caminho mais curto, porque nesse caminho poderiam enfrentar batalha, e às vezes a gente ia querer voltar para onde estava. E esse é o primeiro ensinamento, né? Há uma estratégia de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente fica comparando a nossa jornada com a jornada de outra pessoa. Muitas vezes a gente acha que o outro está indo rápido e a gente está indo devagar. Muitas vezes a gente não entende o porquê de certas coisas, mas Deus, ele conhece nosso coração. E ele vai, às vezes, nos guiar por um caminho para onde a gente precisa amadurecer, onde a gente precisa aprender. Os caminhos de Deus, às vezes, não são os mais rápidos, mas são os melhores para nós. Então, esse é o primeiro ensinamento que a gente tem com essa palavra. Segundo ensinamento, nesse processo, eles tiveram que fazer, não sei se, né, quem já mudou de casa, mas eu acredito que todas que estão aqui já tiveram algum tipo de mudança, né? Imagina mudar 40 vezes, né? E cada mudança que eles iam fazendo, eles iam amadurecendo, para deixar eles preparados para chegar para a Terra Prometida. Então, segundo ensinamento, nós precisamos passar por muitas mudanças para progredir. Então, a gente progride, às vezes é no desafio mesmo, né? Conforme vão acontecendo as coisas na nossa vida, a gente vai mudando a nossa perspectiva, Deus vai nos dando sabedoria, né? E algo muito importante é que a gente às vezes se acostuma tanto com o lugar ruim, e eu como, né, mentora financeira, eu vejo das pessoas que se acostumam tanto na escassez, na falta do dinheiro, que ouviram tantas coisas ruins em relação ao dinheiro, que quando começa a sobrar, aquilo é muito diferente. E a pessoa não consegue sustentar aquilo. Às vezes você passou a vida inteira por relacionamento abusivo, que quando você começa a sair desse lugar, você acha isso estranho. E você quer voltar, porque nesse processo de mudança da escassez para a prosperidade, de relacionamentos não saudáveis para relacionamentos saudáveis, a gente vai precisar passar pelo deserto, né? E às vezes, na hora que a gente está passando pelo deserto, a gente tem que tomar cuidado para não desejar a voltar às coisas antigas, entende? Então pode ser que agora você esteja passando por um deserto para chegar para a Terra Prometida. E aí onde você tem que orar, que você tem que vigiar, para que você não queira voltar lá para a escravidão, porque era onde você conhece, era a sua zona de conforto. E olha só, eles estavam ali sendo obedientes, sendo guiados, né, pelas nuvens. Mas olha em Êxodo 14, versículo 11. Eles começaram a reclamar. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto?
o que fez conosco tirando-nos de lá. Então eles começaram a ficar um tempo ali no deserto e começaram a desejar voltar para a escravidão, né? Em Êxodo 16, capítulo 16, versículo 3, eles disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas você nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a comunidade. Ele estava querendo o pão de volta. Ele não lembrou que eles não tinham liberdade, que os trabalhos eram pesados, que eles tinham violência. Pense. Então, o deserto estava fazendo com que eles esquecessem ali das promessas, que eles tinham que passar por isso. Em Êxodo capítulo 17, versículo 2, por essa razão queixaram-se a Moisés e disseram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Em Números capítulo 11, versículo 5, nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. E em Números, capítulo 14, versículo 4, disseram uns aos outros, eles queriam escolher outro líder para voltar para o Egito. Eles estavam questionando por que eles saíram do Egito. Eles estavam questionando a Deus. Deus estava fazendo coisas sobrenaturais, imagina, guiando eles através de nuvens, né, sustentando eles e eles querendo voltar para o Egito. E parece que quando a gente lê essa história, fala, caramba, como que eles estavam querendo voltar? E às vezes essa pessoa pode ser a gente, né? Deus às vezes fazendo coisas sobrenaturais, Deus já falou conosco de diversas maneiras, às vezes a gente ainda quer ficar preso no que foi. Então às vezes a gente precisa deixar o velho para trás, para a gente abrir espaço para o novo, né? Então o principal que a gente tem que cuidar e pedir é que Deus nos ajude a pensar da forma correta. Você viu que eles estavam ali reclamando, eles estavam ali negativos. Então é para a gente ter consciência na hora que a gente estiver no meio do deserto, a gente ser grata, a gente olhar o lado positivo das coisas, a gente se alegre. Imagina se eles fizessem isso, o quão menos doloroso seria essa passagem no deserto. Então é como a nossa percepção em relação às coisas. Eu sei que é desafiador, é um exercício esse. Então, Deus, que o Senhor nos ajude, né, a pensar de maneira correta. E terceiro ponto, Deus sempre vai nos levar a um ponto de decisão, né? Eles precisaram dar um passo de fé. Ou eles podiam seguir ou eles podiam voltar. Então, a gente sempre vai ter um ponto de inflexão, né? Que a gente vai precisar tomar uma decisão. Então, quando a gente recebe uma oportunidade de Deus, a gente vai dar um passo de fé ou a gente pode retroceder, né? Então, que a gente busque a presença do Senhor, né? Não viva pensando se eu tivesse feito. Deus é quem nos conduz, Deus é quem nos guia, Deus é quem nos protege, nos direciona para a terra prometida. Então, os ensinamentos que a gente tem aqui há uma estratégia de Deus para a nossa vida, então não está demorando muito e nem está sendo rápido demais. Se a gente ora e entrega a vida a Ele, Ele vai direcionar a gente pelo caminho correto, porque Ele conhece o nosso coração. Segundo, nós precisamos passar por muitas mudanças para progredir, então os desafios vêm para que a gente possa, né, melhorar, para então receber a terra prometida. E terceiro, Deus sempre vai nos levar a um ponto de decisão. Ele vai colocar oportunidades na nossa vida. A gente pode escolher dar um passo de fé, mesmo sem saber o próximo passo, ou a gente pode escolher retroceder, né? Então, esses foram os ensinamentos dessa palavra, para que a gente lembre disso, e eu acho que as histórias nos lembram, às vezes a gente
sofrendo ali para poder avançar. Às vezes você que está começando um projeto novo, ou às vezes está começando a se posicionar nas redes sociais, ou está com um negócio e precisa liderar. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Ou às vezes você está buscando ali ajuda para poder conduzir o seu relacionamento com a sua família de maneira diferente. E é desafiador esse processo. Mas pensa que ali é o deserto. Que Deus vai estar nos guiando pelo melhor caminho. E que depois disso vai ter a terra prometida, que a gente não pode retroceder, né? Então agora a gente vai agradecer a um Deus que nos guia, porque essa é a principal maneira de nos sustentar, né? Pedir para que Deus nos ajude a pensar de maneira correta, que a gente não caia ali, né, nessas reclamações, olhando no lado negativo, querendo voltar para aquilo que é confortável, mas muitas vezes não é o melhor de Deus para nós. Eu vou ficar em silêncio para que a gente possa agradecer a Deus pela nossa vida. Vamos fazer isso agora. Agradeça tudo. Sua casa, sua família, final de semana que passou, o alimento que o Senhor coloca na tua mesa, suas ideias, esse grupo. Agradeça tudo. Pai querido, além de te agradecer, também queremos te pedir perdão por às vezes a gente pensar, né, de uma forma que não agrada o seu coração, às vezes a gente questionar, né, a Deus, o porquê que tá demorando, o porquê que não é assim, o porquê que na minha vida as coisas são mais difíceis. A gente sabe que cada uma aqui, né, tem um papel, tem uma história para cumprir. E quando a gente busca o Senhor vai nos direcionar, o Senhor vai ter uma estratégia para cada uma, da melhor maneira possível. Então, que o Senhor nos perdoe, né, pelas vezes nossas falas, pensamentos, atitudes, que a gente possa também perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Pai querido, não nos deixe cair em tentação, Pai, que o Senhor nos proteja, porque sabemos que o inimigo está aqui para matar, para roubar, e ele vem aonde? Ele vem no nosso pensamento, que a gente não é capaz, nos coloca medo, dúvida. Então, que o Senhor nos proteja, Pai, de todo mal. Proteja a nossa casa, nossa família, nossos amigos, Pai, nossa comunidade. Coloque os anjos do Senhor à nossa volta, Pai querido. Também queremos orar pelo outro, orar pela nossa família, né, profetizar palavras de bênção, né, bênçãos para os nossos amigos, para as pessoas que às vezes estão nesse deserto querendo voltar para a escravidão, né? Então vamos orar, porque a gente conhece quantas pessoas estão passando por esses momentos desafiadores, né? Então eu vou ficar em silêncio para que a gente possa orar pelo outro agora. Obrigada, Pai, por ter a possibilidade, né, de estar aqui em comunidade, de reconhecer que somos falhos, de buscarmos a Ti, de pedir perdão, de agradecer, orar por nós, orar pelos outros. E agora a gente quer orar por nós, né? Em João capítulo 14, versículo 27 diz: Deixo com vocês a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Imagine Deus dando um presente a você, a sua paz. E em troca, Ele pede que você lhe entregue todas as suas preocupações. Isso pode parecer loucura, né? Mas é exatamente o que Deus quer que você faça. Pense nisso enquanto você conta a Ele e entrega tudo que está na sua mente, no seu coração. Vamos fazer isso agora.
pode ir encerrando. Pai querido, muito obrigada por este momento de comunhão. Queremos te agradecer pela tua presença, pelos teus ensinamentos. Queremos entregar-te essa nova semana que se inicia, pedindo que o Senhor nos ajude, né, a pensar da maneira correta. Que o Senhor nos ajude a nos sustentar em meio ao deserto, que a gente saiba que o Senhor tem a melhor estratégia para nós. Que a gente vai se policiar para não reclamar, ver o lado positivo, né, entender que nós precisamos de algumas coisas para que a gente possa mudar e receber a terra prometida. Pai, eu declaro que essa semana será uma semana abençoada, cheia de oportunidades, repleta da tua paz. Nós escolhemos confiar em ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que seus planos sempre são melhores para a nossa vida. Nós rejeitamos, Pai, toda preocupação, ansiedade, desânimo e recebemos a tua alegria, que é a nossa força. Pai querido, nós escolhemos ter uma atitude de fé para dar o passo, né? Porque a gente precisa, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter esses pontos de decisão, então que a gente sempre haja com fé e não retroceda, né? Que o Senhor seja, né, luz para os nossos pés e que a tua luz brilhe na nossa vida para que a gente possa ser reflexo do teu amor, Pai querido. Nós confiamos em ti, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que está fazendo aqui agora e ainda por tudo que farás. Que essa semana seja para tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham uma ótima segunda-feira. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã. Amém.